Uou, que legal que você tá aqui! Primeiramente, um bom dia pra você! Desejamos que esse seja um domingo incrível para você e todos que você ama. Nós preparamos uma sessão online com o que temos de melhor. A INC é uma parte da Igreja de Cristo, que agora também se reúne online. E no tempo que estamos vivendo, a nossa casa também se torna igreja. Quando a sessão online acaba, nós continuamos sendo igreja 24 horas por dia e 7 dias da semana. Nós não queremos saber a sua religião, até porque nós não defendemos nenhuma. Queremos apenas te apresentar Jesus ou Cristo, até porque acreditamos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E não dá para se conectar com Deus de outra forma. É isso aí, pessoal. Agora queremos que você se sinta à vontade e aproveite ao máximo, porque essa sessão online é para você. Seja bem-vindo à INC Guarulhos. Tua graça me envolve, me fortalece em ti. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Hey! Meu coração transporta de alegria e paz. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Deus
pessoal, tudo bem? Estamos agora no nosso momento compartilhe. Então pegue o seu celular, o Patrick tá pegando aqui, e tire sua selfie aí onde você tá. Se você não quiser tirar foto de você, tira da televisão e marca aí @IncGuarulhos. Isso aí. Vamos lá? Vamos lá? Todo mundo, hein? Lá no fundo. Aê, tirou? Estamos esperando você tirar, hein? Dê um momento. Marca a gente, não esquece, @IncGuarulhos, nós iremos repostar. E bora para o próximo louvor aí. Que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Meu coração tudo ele tem, a alegria que viu além da dor. Se por minha alma, amor, morrer com grande amor.
É isso aí. Aí na sua casa, nesse momento, você também pode contribuir conosco da Igreja no Cinema de Guarulhos. Isso é muito simples, pode ser através do QR Code que aparece aí na sua tela. Ou você pode fazer a sua contribuição transferindo através da sua conta bancária, tá bom? Isso nos ajuda a continuar investindo em coisas muito pequenas que a gente tem na nossa programação, como aqui no estúdio, quanto as ações sociais também, que a gente sempre bate muito na tecla. Recentemente falamos sobre isso no Instagram, você pode ver esse post lá no Inc Guarulhos. E nós te pedimos também que é muito legal que você participe nas redes sociais, tá? Compartilhando, fazendo os stories junto com a gente e mencionando sobre a Igreja no Cinema de Guarulhos, para que aquelas pessoas que ainda não conhecem a nossa igreja possam conhecer através das redes sociais. Então, você pode ajudar dessas duas formas, tanto financeiramente quanto promovendo cada vez mais as postagens e tudo que a gente vem fazendo aqui nesse tempo. Estamos fazendo para abençoar a sua vida, você que está aí na sua casa, para que você se sinta confortável onde você está, e a gente tem o maior prazer de estar aqui oferecendo esse conteúdo para vocês. Deus abençoe e fica com uma mensagem de Deus aí para o seu coração. E aí, meu amigo? Estava pensando esses dias. Eu queria muito saber o que você pensa sobre. Aparentemente o evangelho tem ficado muito banalizado. E queria muito saber o que você pensa sobre isso. Na verdade, assim, né, Igor? Foi banalizado nisso, né? A questão da banalização é também a nossa falta de compromisso com Deus, né? Nós temos visto aí que o evangelho ele foi trocado, ele foi mercantilizado. Para mim o evangelho ele está sendo uma moeda de troca hoje, né? E nós vemos aí que tem o evangelho só do sim. Você já percebeu isso? As pessoas não foram treinadas para receber não. E às vezes o não, como eu estava falando com o Wagner, o não, ele pode salvar a tua vida, né? E o sim pode te destruir. Você vê que quando o filho pródigo lá, ele pede a herança para o pai deu. Ele foi, gastou tudo que ele tinha, se perdeu e voltou, né? Mas o pai entendia também que era um processo que ele precisava passar, uma situação que ele precisava viver para ele entender que quando o pai falasse não, ele ia falar assim: o não do meu pai é tão bom quanto o sim. E o não de Deus, ele é tão bom quanto o sim. Então o evangelho, na verdade, ele está voltado a quê hoje? Você já parou para prestar atenção que hoje as pessoas fazem o que querem com o evangelho? Eles transformam o evangelho numa maneira de cativar as pessoas, não para Jesus, não para Deus, mas para cativar as pessoas para eles mesmos. Para levar as pessoas a serem escravas de um sistema. Um dia uma pessoa me falou assim: está precisando ser levantado outro Martinho Lutero para reformar a igreja. Eu falei assim: eu não concordo não. Está precisando a nossa geração ser levantada para manter a igreja, para manter a noiva de Jesus. E a única maneira de se fazer isso é através do evangelho. E como que é o evangelho nos dias de hoje? O evangelho da doação, o evangelho de você receber coisas, o evangelho que te transforma num super-homem, o evangelho que não quer mais que você chore, que você tenha sentimento, o evangelho que você pode pôr Deus na parede, né? Então eles usam o evangelho hoje muitas vezes como uma arma. E a questão, não sei se você vai concordar, é que o evangelho ele não veio para mudar a nossa vida. O evangelho ele veio para nos transformar. É diferente. Então Jesus, muita gente tem Jesus também como alguém que veio para resolver os nossos problemas. Jesus não veio resolver problema de ninguém. Jesus ele veio para nos levar novamente à reconciliação com Deus. E levando-nos novamente à reconciliação com Deus, nós passamos a entender e a perceber o quanto nós perdemos na nossa vida sem conhecer Deus. Então o evangelho, na verdade, ele vem para nos dar luz daquilo que Deus quer para a nossa vida, daquilo que Deus quer que nós façamos, daquilo que Deus quer que nós sejamos. Que mudar, você pode mudar a qualquer momento, agora ser transformado,
O Evangelho, você não precisa mudar de cidade para ser transformado. Mudança se muda da cidade e leva seus problemas junto. Agora o Evangelho, quando ele é um Evangelho genuíno, verdadeiro, o que ele faz? Ele te transforma onde você está. Ele te deixa exatamente como Deus projetou você. Quer ver? Deixa eu abrir aqui em Romanos 1. Tem tempo para ler a Bíblia? É. Ainda bem, né? Você tá debaixo da minha autoridade? Você que sabe, quiser ir embora assim, ó. Você é novo de casado. Você é novo de casado. Ô Wagner, lê aqui para mim em Romanos 1. Romanos 1, lê o 10, o 16 e o 17, por favor. Por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Você percebe que aqui está falando assim, ó, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não é um evangelho de doações, não é um evangelho de ganhar grana, não é um evangelho de ter casa, tudo isso você consegue no meio da sua caminhada. Você vai trabalhando, você vai fazendo, Deus vai acrescentando, porque Deus, na verdade, Ele quer pegar pessoas que estejam trabalhando. O evangelho te torna trabalhador, sabia, Wagner? Sim. O evangelho ele te torna culto. O evangelho ele te torna inteligente. O Evangelho, ele te torna amoroso. Então, aí está falando assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus. Essa palavra poder é a palavra dunamis. Dinamite, poder de explosão, poder de mudar as coisas ali no momento, mas transformar aquele lugar. Aonde era barreira já não é mais, porque ele transformou a barreira em lugar de acesso fácil. Esse é o Evangelho de Deus. Agora eu sou transformado, então Deus tem o acesso ao meu coração e eu tenho acesso ao coração de Deus. A barreira que me impedia de conhecer a Deus, em Jesus Cristo caiu, porque é o poder do Evangelho. Então nós ensinamos, e eu fui treinado assim também, eu fui ensinado assim também, que depois que você se torna crente, se torna evangélico, agora vai dar tudo bem na sua vida. Só que Jesus falou assim, no mundo passareis por aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando, você não está isento de tribulação, mas com quem você está, é que você vai passar melhor nessas tribulações. Então não é Martinho Lutero que vai trazer uma reforma para a igreja. É a igreja séria dentro do Evangelho que vai trazer um avivamento para aqueles que estão caídos, aqueles que estão derrubados, aqueles que estão mortos na fé. Está entendendo isso, Igor? Uhum. Então a banalização veio de uma maneira para destruir o que realmente Cristo construiu. Só que Cristo, ele é muito mais forte que isso. E ele está fazendo uma desconstrução dentro dessas situações. Porque nós sabemos que nada fica oculto, né, diante de Deus. Então o Evangelho ele é o poder de Deus. Ele não é qualquer coisa, não é qualquer palavra. Ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Olha só o que fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 4. Pode deixar em qualquer lugar aí. Desculpa. Também primeiro. 1, verso 18. Lê para nós aí, Wagner. Lê o 17 também, por favor. 17 e 18. Porque Cristo enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Você percebe o que ele fala no 17? No 17 ele fala assim, ó. Porque Cristo não me enviou para batizar. Às vezes nós falamos assim, então o batismo não é importante. Ele fala assim, não, o batismo é uma confirmação daquilo que o Evangelho transformou.
Se o Evangelho te transformou, você fica automaticamente, você quer fazer com que todas essas coisas agora concorrem para o bem daqueles que te amam. Na verdade, o batismo nada mais é do que a evidência externa daquilo que você fez internamente. Se você foi transformado de dentro para fora, você quer uma confirmação, quer que seja confirmado isso de alguma maneira. Então Paulo fala assim, eu não estou preocupado com o batismo nas águas, porque isso daí, na verdade, outros podem fazer, mas a minha missão é trazer uma transformação pelo poder de Deus. E esse poder de Deus se chama Evangelho, se chama Cristo, se chama Espírito Santo, se chama a própria palavra. Então nós perdemos essa essência do Evangelho de Deus. Por quê? Porque nós banalizamos a coisa, como você disse. Nós não entendemos mais o Evangelho. O Evangelho, na verdade, se você parar para pensar, ele fala só de uma pessoa: Cristo. Não é verdade, Otávio? E nós não falamos mais de Cristo, né? Nós falamos nas bênçãos de Cristo. Eu gosto muito de uma passagem onde Deus fala com Moisés e Moisés fala assim: para. Estou parafraseando, tá, gente? Não estou tirando nada nem acrescentando nada, mas eu estou parafraseando. Ele fala: para, Deus, eu não quero mais tuas mãos. Olha o que é evangelho verdadeiro. Eu não quero mais tuas mãos, porque eu sei que tudo que eu te pedir, você me dá. Eu quero ver teu rosto. Eu não aguento mais viver debaixo de bênção. Agora eu quero viver com o abençoador. Porque agora eu estando com a fonte é muito melhor do que eu ficar pegando de copo em copo. Que agora eu sei que está tudo disponível para mim. Olha só o que Moisés fala. O homem era ousado demais. E aí Jesus ele vem e fala para nós assim, ó: todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Então, se todas as coisas são possíveis, aí as pessoas começam: não, você pode pedir isso, você pode pedir aquilo, você pode pedir aquilo outro. Deus não está falando disso, Deus está falando de comunhão, de restauração, sabe? Aquilo que eu já não fazia mais, agora eu volto, agora eu começo a fazer, agora eu tenho entendimento que eu estou fazendo. Sabe, o Espírito Santo começa a me guiar em toda a verdade. Paulo estava falando assim: a minha responsabilidade é trazer transformação para vocês, não batismo. Batismo, outro vai e batiza. Eu faço uma parte, outro faz outra. Mas eu quero continuar pregando a palavra da cruz, que é loucura para muitos, sabe? E o Evangelho, ele fala só de uma pessoa, ele fala só de Jesus. Ele falou: vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele não falou que é para ir aquele lá que está querendo uma casa nova, que está querendo uma condição nova. Ele fala assim: os que estão cansados, os que não aguentam mais dessa vida sem transformação. Vinde a mim, porque agora nós temos que ter um relacionamento e eu mostrar como funciona um relacionamento com o Pai. Eu mostrar como as situações são. Sabe, nós ficamos aí pagando um preço aí para ter bênção. Lê aí para mim Efésios 1:3, olha o que fala. Efésios 1:3, ele fala algo muito importante, muito interessante. Efésios 1:3 aí para mim, por favor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora, Otávio, ele abençoou ou ele vai abençoar? Não está no passado? E aí nós fazemos uma campanha para ser abençoado. Já somos abençoados. Só que aquilo que nós estávamos falando antes do Otávio chegar, não sabemos como virar a chave. Não sabemos como chegar. Por quê? Tiago, ele deixa muito claro: pediste e não recebesse. Porque pediste mal, pediste para o seu próprio deleite. Aí eu peço para Deus dar uma grana para picanha, né? Vamos logo para picanha. Só que eu não convido o Otávio, não convido o Igor, não convido você. Por quê? Porque o Evangelho que é pregado hoje me ensinou a ser individualista. Me ensinou a chegar na igreja e falar assim: irmão, vocês viram como Deus me abençoou? Mas não chega na igreja e fala assim: eu quero agradecer a Deus, porque a oração dos irmãos fez efeito na minha vida. Envolvi o corpo. O Evangelho é envolver o corpo. Jesus nos transformou em um corpo. Não foi em membros individuais.
Chorai com os que choram e se alegram com os que se alegram. Agora, nós temos chorado com quem? O que é mais fácil? É chorar ou se alegrar? O que é mais fácil? É chorar, não é se alegrar, Igor. Sabe por quê? Porque o cara compra um carro novo, parabéns, Deus abençoe, você merece. Aí depois que ele sai, fala assim, e eu estou mais tempo na igreja que ele e não recebo nem uma roda nova. Você percebe que é mais fácil chorar? Irmão, você perdeu fulano, sabe? As emoções. E não é assim, gente. Sabe? O evangelho é se alegrar se o irmão tem. E sabe, quando ele não tem, você compartilhar o que você tem com ele. Esse é o evangelho verdadeiro. E aí está falando que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Paulo estava falando assim, busca aonde tem, aonde quer, a fonte. Só que a fonte, ela não é para mim. A fonte não é para o Otávio. A fonte é para o corpo de Cristo. Só que alguns entendem isso e têm mais acesso mais fácil, porque eles sabem quem ele é em Cristo e o que Cristo fez por ele. Essa é a questão. A questão é que quando nós entendemos isso, nós como corpo temos que levar as pessoas que fazem parte do corpo a entenderem isso. E isso, veja bem, vamos quebrar aqui umas vacas sagradas de algumas igrejas que não acreditam nisso, que nós vamos falar agora. E isso não é somente para quem se converte. Porque quando Deus deu a Noé o entendimento do arco-íris e fez uma aliança, todas as pessoas da terra têm direito a receber das bênçãos de Deus. Não é só alguns privilegiados. E tem muita gente que fala que é só os crentes que têm direito. Gente, todos têm direito. Por isso que eu falo que o evangelho está banalizado, ele está deturpado, ele está destruído nessa parte, porque as pessoas classificaram quem recebe e quem não recebe, quem tem e quem não tem. Na verdade, todos têm direito a comer e a beber debaixo do sol. Então, se nós não voltarmos à essência do evangelho, que se chama Cristo, Cristo em nós, esperança da glória, né? Cristo veio para todos, Cristo não veio para um indivíduo, Cristo não veio para salvar alguns, Cristo veio amar a todos. Tanto é que Deus não se alegra na morte daqueles que não o conhecem, Deus se alegra na morte daqueles que conhecem Ele. Olha só o que fala aqui em Efésios 8, pode ler 8 aqui para mim. Começa pelo 7, por favor. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, e descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo. Olha o que o Wagner leu. Em quem temos a redenção, em quem é? Não é em Jesus? Aí ele fala assim, Ele tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo, olha só, o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, em Jesus de novo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Então o evangelho está falando de quem? Cristo. E aí nós falamos de quem, Otávio? Da gente. E da bênção, né? E da bênção, da bênção, da bênção. Ó, vai lá na igreja, que o pastor vai orar, rapaz, tu vai ver o que vai acontecer. Aí o cara fala para ele assim, é mesmo? É, pode ir, que você vai ver que o negócio vai ser top, cara, vai ser top. E aí o camarada vai com a esperança do pastor mudar a vida dele. E o pastor não tem poder para mudar a vida dele, é só Jesus que tem poder para transformar. Pode mudar ele de religião, né? Verdade. Pode mudar ele de religião, pode mudar o jeito dele falar, que agora ele vai começar a falar evangeliquez, né? Entendeu? Aí vai começar, a paz do Senhor, vaso, né? Glórias a Deus pela tua vida. Ô varão, sabe? A pessoa começa agora a ter uma nova maneira de falar e não uma nova atitude de viver. Porque nós, na verdade, precisamos de uma nova atitude. Nós precisamos de uma transformação de dentro para fora. Olha só
o que fala aqui em 2 Coríntios capítulo 5. Lê para mim do 18 até o 21, por favor. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o mistério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, pôs em nós a palavra da reconciliação. Nossa. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconciliasses com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você percebe como Paulo usa muito o plural, é nós. Ele não fala eu, né? Ao ponto dele falar assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Até agora nós só estamos falando de Jesus Cristo, do evangelho chamado de Jesus Cristo. É boas novas. Qual que é as boas novas? Perde a salvação lá atrás, perde a comunhão com Deus, perde a relação com Deus. Outro vem e restaura essa relação. Então morreu por causa dos pecados e delitos, o outro ressuscitou porque ele não tinha pecado nem delito, ele só assumiu a nossa condição. O Evangelho nos ensina e nos mostra que Jesus Cristo nos substituiu. E ele falou, já que eu substituí vocês, agora vocês tomam minha vida. Porque ele se fez pobre para nós sermos ricos. E aí quando fala dessa maneira, as pessoas pensam logo no monetário, pensam logo em ter bens. A nossa alma é insaciável. Existe uma insaciabilidade muito grande na nossa alma. Tudo que nós compramos com vontade, não passa 2 dias você quer comprar um melhor. Porque existe uma insaciabilidade. E Jesus, ele nos ensina a ser rico com o que temos, né? O Evangelho, ele nos ensina a ser rico com o que temos. O rapazinho tinha 5 pães e 2 peixes, e Jesus fez o quê? Multiplicou. Ele pediu para Deus multiplicar? Ou ele simplesmente deu graça? Agradeceu pelo que tinha. Quando você agradece pelo que tem, multiplica. Quando você reclama pelo que tem, falta. O Evangelho é agradecimento e não reclamações. Percebe isso? Percebe que Jesus em todo o tempo ele só ia agradecendo, agradecia. Por que ele agradecia? Porque ele sabia que o agradecimento ele é um princípio. E toda vez que você agradece, você não agradece por estar doente. Vamos deixar bem claro isso. Você agradece porque Deus vai passar com você por ali e você vai sair daquela doença. Você não agradece porque você não tem porque seu sapato está furado. Você agradece porque Deus vai vir com a provisão na hora certa e você vai ter um sapato novo. Entende isso? Só que existe tempo para todas as coisas. Eu não agradeço pela pandemia que nós estamos, mas eu agradeço porque Deus está passando pela pandemia conosco e nos ensinando muita coisa. Quantos abraços está faltando na nossa vida agora? Como que nós vemos hoje, estava falando isso com um amigo ontem, como nós vemos hoje, quanta coisa que nós adquirimos no caminhar da nossa vida, nos anos da nossa vida, e nenhuma dessas coisas nos era útil. Hoje nós vemos que elas não são úteis porque elas estão paradas em casa. Quanta coisa eu fiz que não precisava ser feito. Se eu tivesse falado com o Espírito Santo e ele me dirigido em toda a verdade, com certeza absoluta, ele ia falar para mim fazer aquilo que era agradável aos olhos de Deus. Jesus, ele nos mostra o que é agradável aos olhos de Deus. É amar ao próximo, é estar junto com o próximo, sabe? É ser uma oferta para o próximo, é morrer pelo próximo. Morrer, eu ensinei isso na segunda-feira, né, Wagner? Morrer não é você morrer fisicamente. Morrer é quando você tem alguma coisa, às vezes, até importante para fazer, mas você deixa aquilo lá e vai no que é essencial, que é a sua vida, que você precisa de 1 hora da minha vida. Isso é morrer. A outra coisa pode esperar. É uma coisa que eu queria muito, mas de repente, você aparece com um problema e eu vou lá para te suprir nessa necessidade que você tem. Então o Evangelho, ele vai muito além de você ter coisas. O Evangelho ele nos mostra a oferta que nós somos.
Como você se oferta? Como que você se oferece? Sabe? Nós não nos oferecemos para as pessoas saberem. Nós nos oferecemos porque Jesus se ofereceu primeiro. Jesus foi doado primeiro. Aí sim, é uma doação verdadeira, uma doação tremenda, maravilhosa. E você vê que aqui ele fala, no verso 18, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ele estava falando, enquanto Deus reconciliava o mundo em Cristo, olha só, ele não ficava observando os pecados que o homem fez. Hoje você vê que tem pessoas que vão pregar o Evangelho, outra parte da banalização do Evangelho. Se você não se converter, você vai para o inferno. O cara já vive no inferno terrível, né? E ainda vão querer jogar ele em mais um, sabe? Nós temos que falar que Deus reconciliou-se com o homem por causa de Jesus Cristo. E aí depois nós mostramos as falhas que as pessoas têm. Existe uma matemática que eu gosto muito, que é uma regrinha. Mais, menos, mais. Mais é quando você mostra para a pessoa todas as qualidades que ela tem, que Cristo depositou nela. E o menos é quando você mostra que a sua negatividade está impedindo das suas qualidades aparecerem. E aí você vai parar para pensar, é verdade, as coisas estão parando na minha vida. Jesus fazia isso. Jesus parava, respirava, esperava todo mundo sair de perto e falando assim, ó, o que está acontecendo na sua vida é isso. Mas você não é isso. Você é isso aqui. Só que isso está impedindo isso. E aí resultava positivo, a pessoa voltava para o mais novamente, para o positivo. O Evangelho é você trazer as pessoas para a positividade de novo. Não é pensamento positivo, é mostrar que existe coisas na vida da pessoa que está atrapalhando. Mas não você conduzindo ela pelo medo, pela força, né, pela imposição, mostrando para ele que ele está indo para o inferno. Mostra para ele que existe o caminho para o céu para ele. Eu acho que fica mais bonito. Jesus não falava isso? Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou lá preparar para vocês. Ele não falou, lá no inferno está esperando você. Não, ele fala, na casa do meu pai há muitas moradas. E a pessoa, você está vendo que vai ganhar casa própria agora? Celestial, né? O reino de Deus, a traça não come, a ferrugem não corrói, né? Então você percebe que o Evangelho ele foi deturpado nessas situações. O Evangelho ele foi sendo destruído. E nós estamos esperando o Martinho Lutero. E Jesus está esperando nós tomarmos uma decisão e uma posição. Jesus está esperando nós voltarmos a ser realmente quem Ele chamou que nós somos, os reconciliadores. Ele não chamou Martinho Lutero para esse tempo, Ele chamou para aquele tempo, 1500 e alguma coisa lá. Não é verdade? Então foi o tempo dele, agora é o nosso tempo. Agora é o tempo dos jovens, ganhar os mais maduros, sabe? Porque às vezes nós queremos qualificar também, né? Jovem só ganha jovem. Não. O jovem ele tem poder para ganhar o mais maduro, tem poder para ganhar a criança, porque o mesmo espírito que habita numa pessoa da minha idade habita na vida de vocês. Entende? Do jovem, da criança, a criança de peito, a Bíblia fala que ele suscitaria o verdadeiro louvor. Olha aí. Entendeu? Então está na hora de nós voltarmos, a igreja voltar para o verdadeiro Evangelho. E nós clamarmos ao Senhor, Senhor, desperte em nós o desejo de pregar o seu verdadeiro Evangelho. De pregar, Senhor Deus, aquilo que realmente é. De mostrar, de enfatizar, não de julgar, não de oferecer coisas. Nós queremos levar as pessoas para a igreja oferecendo coisas para elas. Na verdade, aí chegar lá o cara não consegue. Olha aqui o que fala aqui, ó, em Efésios novamente, voltando para Efésios. Estão entendendo, gente? Sim. Sim. Olha só aqui em Efésios 2, ele fala assim, ó. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Paulo lá em Coríntios, o assunto dele é só Cristo. Olha só, e ainda ele continua e fala assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Quanto que você pagou pela sua salvação, Otávio? Quanto você pagou, Igor? Nada. Quanto você pagou, Wagner? Nada.
porque é grátis, é gratuita, sabe? E ele fala, e ainda nós queremos ainda vender alguma coisa para as pessoas. Não vende obras para que ninguém se glorie. Ó, agora eu estou na obra do Senhor. A obra do Senhor eu ensinei segunda-feira também. Sim. Que eu falei que é crer em Jesus Cristo. Essa é a obra verdadeira do Senhor. Por isso que nós entramos em ativismo religioso e as pessoas têm uns colapsos aí e acaba tendo um infarto espiritual. Teve infarto espiritual, meu amigo, para reconstruir é duro, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus. De novo, em Cristo. Se você for anotar quantas vezes fala em Cristo, meu amigo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quem preparou a boa obra? Foi Deus, é em Cristo. Se eu estou em Cristo, é impossível não fazer boa obra. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo tentando imaginar o que nós devemos fazer. É só ler a Bíblia e entender que em Cristo as obras já estão feitas e nós só precisamos concluir aquilo que Ele já começou. E Ele falou assim, ó, aquele que crê em mim farão obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro com Jesus. Em mim farão obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro com Jesus. Em mim farão obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro com Jesus. Em mim farão obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro com Jesus. Em mim farão obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro com Jesus. Em mim farão obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro. Obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro. Em mim farão obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro. Em mim farão obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro. Em mim farão obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos.
E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro em mim, não obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro em mim, não obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro em mim, não obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro em mim, não obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro em mim, não obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro em mim, não obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo, porque banalizamos. E eu peço perdão a Deus por isso também, porque eu também andei dessa maneira. Eu também achei que era assim. Eu achei que funcionava assim, né? Até o dia que eu tive um encontro real e verdadeiro em mim, não obras como essa e maiores ainda farão. Lá em São João 14 fala sobre isso daí. Então você percebe o quanto nós perdemos de tempo,